Bom, vamos lá, pessoal. Aula de Sociologia, penúltima do bimestre, tá? Só tem essa e a da semana que vem. O tema de hoje é um tema mais fácil, deixar para vocês é bem facinho. Ela é raça, etnia e cultura. Também tem a ver lá com o último trabalho com a atividade de recuperação, que eu já deixei para vocês lá no Proesc, tá bom? No final da aula, se der tempo, a gente dá uma pincelada lá para ver como tá as coisas, se alguém tiver alguma dúvida, ok? Então, vamos lá. Não perdendo mais tempo. Infelizmente aí eu não tive muita paciência no dia que eu estava montando esses slides, tá. Então eles não ficaram um pouquinho abaixo do padrão que eu estou acostumado a fazer, beleza? Deixa eu fazer aqui o trâmite para ficar bonitinho lá para vocês já, tá. Eu decidi, nessa apresentação de slides não colocar imagens, tá, porque é um tema que é muito fácil a gente entrar em uma discussão que leva a um certo ranhuras, né, porque raça, etnia e cultura é uma coisa que para alguns é um pouco delicado, pelo menos para mim é uma coisa que eu levo muito a sério, é uma coisa muito importante para mim, tá. Eu até estava pensando esses dias em cultivar mais esse meu lado. Bom, introdução, né. Bom, da onde que vem a ideia de raça? Olha, essa ideia surgiu no século XVIII, então antes do século XVIII, todo mundo era ser humano e pronto, acabou, tá. Então, a gente sabe também que essa ideia veio muito de uma mal interpretação da biologia, né, principalmente lá a partir da teoria do Charles Darwin, em relação à evolução das espécies. Por quê? Biologicamente nós somos animais, pronto, acabou, só que somos animais que vivem em sociedade, e a partir do momento que nós vivemos em sociedade, nós criamos uma complexidade de elementos aí que hoje em dia a gente tem muito pouca características físicas e muito mais características sociais, tá. Então, claro, até alguns grupos religiosos não aceitam que o ser humano seja biologicamente um animal. Eles acham que o ser humano é um ser, feito diretamente por uma divindade, e essa divindade fez a gente do jeito que a gente é para dominar os animais, então nós seríamos acima dos animais. Mas biologicamente falando, somos animais, e aí caímos naquela ideia, né, pô, se somos animais, que raça nós pertencemos? Então começou essa ideia de raça, tá. Claro, nós somos uma raça, tá, só que a ideia de raça é biológica. Então, por exemplo, nós somos lá a espécie Homo sapiens sapiens, tá, e só tem essa espécie de nós, não tem outra espécie, ok. E aí, a partir disto, começou a criar, né, vários contextos e vários conceitos para tentar legitimar ideologias preconceituosas a partir da ideia de raça, tá? Como se existisse mais de uma raça humana. Só existe uma raça humana, a Homo sapiens sapiens. Dentro de qualquer raça de animal existe uma diversidade. Então, por exemplo, se você tem um cão, você pode ter um cão lá da raça Chihuahua, por exemplo, um Rottweiler, um Pitbull. Você vai ter variação de tom de pele, você vai ter variação de tamanho do animal, você vai ter variação de peso no animal, vai ter variação em tom dos olhos do animal, tá? E essa variação de tom de pele, de olhos, de altura e de peso não configura que ele é de outra raça. Tá? Para a gente determinar outro tipo de raça, isso entra já até nas características físicas internas, como, por exemplo, estrutura óssea, posição dos órgãos, tipos de órgãos, quantidade de órgãos, etc, etc. Aí você vai falar, ó, esse animal é de outra raça, tá? Semana passada eu fui passear com a minha família, um passeio que alguns de vocês já fizeram, né, o ano passado, que eu fui lá no Museu de Ipiranga. Como estava muito cheio, a gente optou por ir no Museu de Zoologia, eu não sei se vocês já foram. É muito fácil de ir, ele fica atrás do Museu de Ipiranga, tá. O Museu de Zoologia, ele ele mostra ali, né, tem uma sala lá, para quem já foi vai até lembrar, que tem só os tipos de primatas, né, até chegar no ser humano. E aí eles vão mostrando, reproduções das ossadas desses animais. E aí você consegue ver uma comparação, você consegue ver uma aproximação.
Mas quando a gente chega no ser humano, ele é totalmente diferente dos outros animais. Então nós somos uma raça única, pronto, acabou, tá? Só que aí é aquela coisa do preconceito que vai gerar essas desalinhações, vou colocar assim, para a gente ficar uma coisa mais fácil. Hoje em dia, qual é o termo que a gente usa que é o mais correto, né? A gente já falou sobre isso nos anos anteriores, essa aula é quase uma revisão. A gente usa melhor o termo que nós chamamos de etnia. A etnia, ela tem muito a ver com a origem da pessoa, e não só as características físicas, né? Bom, vamos pegar um pedaço do trecho do texto aqui, vai ficar uma coisa mais ambientada. Sociedade brasileira, fortemente miscigenada, tem características de uma sociedade racializada. Então, a maioria dos brasileiros ainda se caracterizam como raças diferentes? Sim. Principalmente quando a gente faz uma comparação entre os descendentes de africanos, descendentes de europeus e descendentes de indígenas. Tá? Como o Sérgio Buarque de Holanda colocou uma vez, né, depois o Florestan Fernandes também utiliza, o Darcy Ribeiro utiliza, a gente fala sobre o mito das três raças, né, que é uma coisa que ficou muito ambientada no nosso subconsciente, Gilberto Freire também. Então a gente fala muito do mito das três raças. Mas lembrando vocês que a palavra raça era uma palavra que até 40, 50 anos atrás era muito utilizada. Tá? Então era comum eles falarem, olha, a raça negra africana, a raça branca europeia, a raça vermelha indígena, era uma fala comum. Né? E o que é legal, né? Na área de humanas, a gente tem essa possibilidade da revisão, e a partir dessa revisão, você poder fazer modificações, você poder fazer adaptações e criar conceitos novos, tá? E adaptar a nova realidade. Isso é muito bom em humanas. Humanas é uma disciplina, é uma área de conhecimento que ela está em constante transformação e readaptação. Tá? Então vamos lá. Vê-se no Brasil e no mundo que o cotidiano está repleto de atitudes preconceituosas e racistas e que muitas vezes são encaradas de certa naturalidade. Eu costumo dizer, né, acho que todo mundo já ouviu essa fala minha devido ao tempo de convívio. Todo mundo tem um nível de preconceito. Só que a maioria das vezes a gente nem percebe esse preconceito, né? É claro que tem esse nível de preconceito e tem o tipo de preconceito, tá? Entenderam? Então, por exemplo, eu tenho lá o preconceito religioso, eu tenho o preconceito racial, eu tenho o preconceito sexual, eu tenho o preconceito de gênero, são os mais comuns. Mas eu tenho outros tipos também, que se a gente for ficar enumerando aqui, dá uma dezena de preconceitos diferentes. Eu, na minha concepção, como pessoa, tirando um pouquinho o professor de lado, eu acho natural você ter algum tipo de preconceito. Porque o preconceito ele vai nascer de algum acontecimento que você não consegue interpretar, que você não consegue entender de forma natural. Então você tem muita dificuldade em absorver aquilo. Então você vai ter um nível de preconceito. Qual que é o grande problema? A maioria das pessoas não percebem esse nível de preconceito e elas expõem esse nível de preconceito. Então, eu, adulto, formado, professor, fala, eu tenho algum nível? Eu tenho um nível de preconceito. Ah, Você consegue controlar? Eu sou daquela pessoa. A partir do momento que você consegue detectar um problema em você, você passa para o segundo passo, que é tentar controlar aquilo, neutralizar aquilo. E ver dentro do seu subconsciente por que você tem aquele tipo de pensamento, por que você tem aquele tipo de atitude. Acho que até foi para, não foi, não sei se foi para a turma de vocês no ano passado, mas se foi para a turma do terceiro do ano passado, mas eu falei, eu tenho muito preconceito contra pessoas que são drogadas. Eu tenho. Não vou mentir para vocês. Pessoas viciadas em drogas, eu tenho muito preconceito. Porque, assim, eu acho que falta atitude da pessoa em tentar mudar, em tentar encarar essa situação. E eu acho que muitas vezes as pessoas se deixam levar, tá? Claro, né, hoje em dia, na medicina, na psicologia moderna, dizem que as pessoas que são viciadas, elas são dependentes químicos. Então, é como se fosse uma doença, tá? Só que é uma doença que não é natural. Olha que louco, eles vão falar uma doença que não é natural, é uma doença social, como por exemplo a ansiedade na atualidade. Eles estão classificando a ansiedade como uma doença social. Então as atuais gerações estão desenvolvendo ansiedade. Tem pessoa que acha que a ansiedade é uma frescura, entendeu? Então se essa pessoa acha que a ansiedade é uma frescura, ela tem preconceito, porque é uma coisa que ela não consegue absorver, que ela não consegue entender. Claro que tem pessoas que são tão ignorantes que elas têm vários preconceitos,
tá? É uma coisa que todo mundo me odeia é quando eu falo um pouquinho sobre questão de gênero, questão sexual, porque é uma coisa tão pessoal da pessoa, de cada um, que a sexualidade, o gênero da pessoa é uma coisa individual, uma coisa pessoal. Então eu falo que é o preconceito mais idiota, porque é uma coisa que é da pessoa. Não adianta você querer mudar a pessoa. Você muda o mundo, mas você não muda as pessoas muitas vezes. Quando você consegue mudar o mundo, aí você muda as pessoas. Então não adianta você ir lá e ficar, por exemplo, levantando uma bandeira de você ser extremamente, como eu posso dizer assim, racional e não adiantar e achar que homossexualidade é uma coisa que não existe. Existe. Existe em todos os tipos de animais. Por que não existiria no ser humano? Né? Então, aí, pra vocês verem o nível, né? Isso para mim é fácil de entender, mas em relação a essa coisa das pessoas viciadas em droga, para mim não entra na minha cabeça. Por mais esclarecido que eu seja, por mais mente aberta que eu seja. Aí, claro, né? E tudo isso vem de traumas. Por exemplo, quem tem esse tipo de preconceito, ou o tipo de preconceito que as pessoas têm, são algo que elas já viveram em família, já viveram no seu contexto mais, o seu núcleo mais pessoal. E um trauma gerou ali que faz com que você não entenda. Tá? É claro que a sexualidade é uma coisa muito levada para o lado da religiosidade. E eu sempre falo, tudo, deixa bem claro para vocês nos últimos 3 anos, sempre quando a gente leva qualquer assunto para o lado da religiosidade, a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas levam muito a sério a religiosidade e acham que tudo pode ser compreendido a partir da religiosidade. Né? E aí você vai discutir com uma pessoa que é extremamente conservadora, radical, extremista, e a pessoa que não aceita a opinião dos outros, porque a opinião dela é que está escrito lá na Bíblia, é o que está escrito lá no livro do Torá, é o que está escrito lá no Alcorão, né? Está escrito em algum livro sagrado aí que ela possa seguir, tá? Lá o Brahma Fita lá dos Brahmanes e assim por diante. E ela acha que aquilo lá é a verdade absoluta, e você discutir com esse tipo de pessoa é perca de tempo. Vou ser bem sincero com vocês, é perca de tempo. É tipo ignorar, isolar e deixa a pessoa viver a vida dela, você vai viver a sua, porque são tipo de pessoas que são extremamente arrogantes às vezes também, tá? Bom, voltando um pouquinho, senão a gente não dá conta aqui da parte teórica, considerando que nosso país traz uma herança escravocrata, em sua história recente, os números a seguir revelam que a questão racial não está solucionada. E escondê-la significa compactuar com a situação e contribuir para reproduzi-la. Opa. Bom, os negros e pardos no Brasil são menos da metade da população, mas 64% dos pobres e 69% dos indigentes são negros. Se você for lá em São Paulo, hoje em dia é muito difícil você ver uma praça na cidade de São Paulo, alguma área aberta sem moradores de rua, tá? Sem moradores de rua. E vocês vão ver que a maioria são pardos e negros. Tá? Então tem uma exclusão, tem um preconceito aí. O nosso preconceito é sistemático, é o pior tipo. O sistema é preconceituoso. Olha aquilo, o sistema é preconceituoso. Com o mesmo nível de formação de um branco, o trabalhador negro ganha, em média, 54% a menos. A mulher negra recebe um salário 50% menor do que o de uma branca. 27% dos estudantes da população negra entre 11 e 14 anos estão entre o sexto e o nono ano, enquanto os brancos o índice é de 44%. A taxa de analfabetismo é 3 vezes maior entre os negros. Faz-se necessário perceber que tal situação resulta de um processo histórico que surge a adoção de políticas e posturas capazes de alterar esse quadro. Quer dizer, enquanto não tiver políticas públicas que sejam levadas a sério, esse quadro não vai mudar. É uma coisa nítida, tá? Isso em relação ao preconceito racial, tá? Mas também a gente pode falar sobre homofobia, a gente pode falar sobre questão de gênero, a gente pode falar sobre o preconceito até linguístico, tá? Que são vários níveis aí, e a maioria das pessoas acham muito difícil de entender, tá? Quando a gente fala com o ensino médio já é mais maduro, quando a gente fala sobre preconceitos, né? Mas quando a gente vai falar lá com os sétimos anos, né, eles são ainda muito infantis, todo mundo passou pelo sétimo ano agora, né? Tem algum tempo já saíram do sétimo ano. Qualquer coisa que você traz de preconceito, eles dão muita risada, tá? É uma coisa que está muito no cotidiano deles. E só aprendemos, muitas vezes, quando nós sofremos algum tipo de preconceito.
né. E eu acho que qualquer pessoa, em qualquer situação, ela pelo menos uma vez na vida, ela vai passar por algum preconceito. Ou preconceito econômico, ou preconceito social, ou preconceito racial, ou preconceito linguístico, ou aquele famoso bullying lá pelo seu excesso de peso, pelo seu tipo de cabelo, porque o bullying também é um tipo de preconceito, né, porque a gente tem que saber medir as piadas que a gente faz com as pessoas, tá. A gente tem que saber com quem a gente está brincando, né, e que tipo de brincadeira eu posso fazer com cada pessoa, certo. E tem muitas vezes que você tem uma certa liberdade com uma pessoa, que leva você a fazer uma brincadeira com a pessoa, mas as outras pessoas, ela não dão aquela liberdade, e às vezes a pessoa não consegue entender isso. No Brasil, né, a gente tem os humoristas, o humor no Brasil é muito pesado, tá, não é um humor, infantil. É legal? É legal, não vou mentir para você, você vai lá ver um stand-up, você vai ver um teatro mais voltado pra comédia, é muito legal, mas em muitas situações eles pesam demais a mão e acabam gerando preconceito também, tá. Então por isso que eu falei e volto a repetir, o nosso preconceito é um preconceito sistemático. O que que eu estou querendo dizer com isso? Ele está dentro do sistema social. E ele é reproduzido em larga escala e em muitos momentos sem perceber, tá? Porque nós somos educados em muitos momentos a ter falas e a ter comportamentos preconceituosos, tá? Então isso está dentro do nosso sistema social, no sistema educacional, no nosso sistema cultural, tá? E é muito difícil você mudar o pensamento, o comportamento de uma pessoa que desde muito jovem ela é induzida a ter aquele tipo de comportamento, ela é induzida a ter aquele tipo de fala, tá. Então, por exemplo, você pega uma criança que é muito rica, que desde bebezinho, eh, ela é cuidada por uma babá, certo, que os pais são muito ricos, é comum que quando ela cresça, talvez ela não trate tão bem os funcionários que os pais dela possam vir a ter. É um preconceito social. Tá? É porque a gente tem aquela ideia, né, com o tempo, de tanto passar tempo com nossos pais, com nossas mães, a gente tem as brigas com nossos pais, com nossa mãe, e respeitamos eles em alguns momentos. Imagina, você vai fazer a mesma coisa com a empregada, você vai fazer a mesma coisa com as pessoas que trabalham para você, seus pais. Então, preconceito social, tá? Hã, e isso é a estrutura, tá? E a gente fala assim, ó, preconceito é uma coisa que vem já muito enraizada. E a gente não percebe, tá? Por isso que é sistemático. Bom, voltando aqui, senão eu vou começar a enrolar. Conceito de etnia na cultura brasileira, tá? Etnia e cultura, ó. Falar em etnia é uma forma de simplificação, pois o Brasil, historicamente, foi constituído a partir da fusão de muitas etnias. Mas o que é uma etnia? Né? Em primeiro lugar, o conceito de etnia é diferente do conceito de raça. Enquanto o que caracteriza etnia são fatores culturais, como tradição, língua e identidade, o que distingue raça são fatores biológicos, como a cor da pele, o formato da cabeça, o tipo de cabelo e assim por diante. Tá? Assim, os membros de uma etnia compartilham valores culturais próprios e se comunicam por meio de uma língua que é também própria. As pessoas que constituem essa população se identificam e são reconhecidos pelos outros como membros de etnias. Tá? Então vamos lá. No Brasil, nós temos várias etnias, né? Qual qual é a pior delas, vamos dizer assim, de um ponto de vista geral de comportamento? Paulistas. Paulistas são muito mal educados, tá? Alguns aí já viajaram para outros estados, sabem que, no geral, o pessoal tem muito ranço de paulista, porque paulista ele gosta muito de desfazer das pessoas, né, principalmente quando a gente chega no Nordeste. A gente acha, por exemplo, eu sempre coloco esse exemplo, acho que eu dei para vocês. Eu já viajei para o Rock in Rio algumas vezes. E quando você chega no Rio de Janeiro, o que mais se destaca é como o carioca fala com você. Eles carregam muito o X. É muito comum, toda a frase deles acabam com X. Pois, então, vamos lá. Isso, aquilo. Quem já viajou para o Rio vai entender o que eu estou falando. Eu já sou uma pessoa mais treinada para isso, mas a minha esposa, por exemplo, quando foi comigo, ela não é tanto. Então a gente foi comer no Bob's, lá no Rio de Janeiro, e aí quando chegou no Bob's, a moça foi atender ela, começou a falar o carioquês, né, e ela achou muito ela não conseguiu
aguentar de risada. Eu tive que puxar ela pra dentro e falar: "Amor, por favor, né, tá dando risada que não sei o quê, né". Ela: "Mas eu não é muito engraçado". Eu falei: "Não pode dar risada. Não pode, se controla. Fica aqui, senta aí, eu vou lá e faço o pedido". Foi bem assim que eu lidei com essa situação, tá, porque você acaba constrangindo quem tá te atendendo e você passa pelo mal educado, porque você não tem o costume, tá. Por exemplo, eu tenho parentes no Paraná. Aqui a gente fala muito assim a palavra: "Porra, mano, que não sei o quê", tá ligado, pá-pá. Eles não falam isso, ó. Lá pra eles quando uma coisa é muito boa, muito interessante, chamou muita atenção, "Aquilo é massa, aquilo é muito massa". Aí você fica assim, aí você vai vendo aquelas características linguísticas que vão fugindo um pouco do seu padrão. Eu até zoo a minha filha, que ela tem uma mania de falar que, como que ela fala? "Eu estou chocada". Tudo bem, "estou chocada". Aí eu brinco com ela, falei: "Nasceu quantos pintinhos hoje?". "Você está chocada, quer dizer que você chocou um ovo". Aí ela fica: "Não é esse tipo de chocada que eu estou falando, você sabe disso". Aquela brincadeira que eu faço para ela até parar um pouquinho com essas palavras. Porque é muito como a gente fala, paulista fala muito alto, paulista quer sempre ter a razão. Hã, ele acha que ele chegou no lugar e pagou, ele pode fazer o que ele bem entender. São características do paulista, tá. Então, é comum você ver paulista dando barraco. Você vai comprar alguma coisa, por exemplo, ó, quer ver uma pessoa que vai brigar comigo agora? A Gabriela tem maior cara de barraqueira, não tem? A Gabriela tem aquela cara que ela chegou no McDonald's, se ela não for atendida rápido, ela vai bater lá no balcão, vai começar a brigar com todo mundo lá. A Gabriele não, a Gabriela tem mais cara de outras coisas. A Gabriela tem cara de barraqueira. A Giovana já tem mais cara daquele, deixa quieto, deixa disso, deixa pra lá, é apaziguadora, né. Cada um tem um trejeito, né, quando você vê a Gabriela chegando, fala: "Ih, a mulher tem uma cara de barraqueira, mano". A outra que tem também é a Evelyn. A Evelyn tem cara de barraqueira às vezes, mas a Evelyn é mó de boa, né. Tem umas pessoas que têm cara de barraqueira, tem outras que não têm. Mas é muito o jeito do paulista se comportar e agir. Nós somos uma etnia, a gente pode falar que o paulista é uma etnia, tá. A gente passa muita vergonha, porque a gente acha que a gente é porque São Paulo é um estado. Outra coisa que paulista adora fazer, ele chega em outro lugar, ele fala: "Ah, mas em São Paulo isso aqui é melhor. Ah, lá em São Paulo isso aqui é mais barato". Ah, mas lá em São Paulo eu vou lá no Brás, eu compro um monte. Eu vou lá na Santa Efigênia, nossa, se soubesse como o pessoal tem uma raiva disso. Se chegar em outros estados e falar: "Ah, mas lá em São Paulo a gente vai no shopping", aí você tá no meio do interiorzão, que é muito longe o shopping. "Ah, mas lá eu como McDonald's toda semana, porque o McDonald's é perto da minha casa que", aí você fala: "Meu Deus", a pessoa fica: "Meu Deus, tudo tem em São Paulo". Tudo, 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 tudo. E aí você começa a expor, porque você quer mostrar que São Paulo é melhor, e você acaba sendo mal educado, tá. Isso gera um preconceito? Sim, sim, gera um preconceito, tá. Eu mesmo, assim, como eu tenho esse meu jeito mais quietão, então na maioria dos lugares que eu chego, e eu não costumo exaltar muito São Paulo, então o pessoal nem percebe que eu sou paulista. Muitas vezes fala que eu sou mineiro, que eu sou paranaense, mas você não é paulista não, que você não fala muito de São Paulo. Eu falo: "Não, sou de boa". Quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar que eu respondo. Aí o pessoal fica mais de boa comigo. Vamos lá, vamos voltar aqui. Hã, bom, faz parte do nosso jargão histórico dizer que o Brasil foi formado por 3 raças, já falei isso antes para vocês, omitindo muitas vezes o fato dele ser um país pluriétnico. Essa multiplicidade étnica já existia muito antes da chegada do Cabral entre os indígenas. As populações indígenas de origem asiática eram constituídas de centenas de etnias, o que significava uma enorme diversidade linguística e cultural. Basta dizer que ainda hoje existem mais de 200 etnias indígenas. Hoje é muito difícil falar em uma etnia afro, né, tendo em vista que o intenso processo de aculturação praticamente extinguiu as línguas de origem africana, embora muitas de suas palavras incorporam-se ao idioma nacional e faz desaparecer as identidades étnicas originais. Bom, é aquela coisa que todo mundo já sabe. Apesar da língua oficial no Brasil ser o português, a gente não fala um português de Portugal, a gente fala um português muito miscigenado. Nossa língua tem palavras de origem árabe, tem palavras de origem portuguesa, tem palavras de origem indígena, tem palavras de origem africana. E na atualidade foi incorporado várias palavras de origem inglesa, tá? Porque, por exemplo, você vai lá, vou assistir um stand-up, é uma palavra em inglês.
Ah, vou comer um hambúrguer. É uma palavra em inglês, tá? Claro que isso faz parte do contexto mundial atual, incorporar várias palavras de origem inglesa, tá? Mas isso mostra quanto pluriétnico nós somos. Eu acho que na linguagem, né, na nossa fala, é aonde estamos mais pluriétnicos, tá? Se você vai para o Nordeste, quem nunca foi, vai descobrir pelo menos uma dúzia de palavras novas que nunca ouviu falar, né? E muitas coisas que têm nomes aqui em São Paulo, você vai em Nordeste é outro nome. E se você vai brigar com a pessoa e a pessoa fala, não, esse nome, esse nome. Você vai lá no Sul, você vai pegar lá o chup-chup. Já ouviram falar de chup-chup? Aqui nós chamamos de gelinho, geladinho. Você vai na Bahia, é juju. Eu tinha uma tia baiana que fazia, então eu aprendi com ela que eu só falo juju, tá? É juju. Você vai no Rio de Janeiro, é sacolé. Então você vai ter o mesmo produto em lugares diferentes, com nomes diferentes, tá? E a gente tem que saber adaptar. E a gente que paulista arrogante, às vezes, não, é isso e pronto, acabou. Né? Não sabe falar de forma diferente, não sabe absorver essas palavras. E quando vem para São Paulo, quando volta, fica tirando o sarro da onde foi, falando que as pessoas falavam errado, falavam de um jeito totalmente diferente, e você está reproduzindo o preconceito. Tá? Vamos lá, continuando. Está acabando já, pessoal, garanto para vocês. Está acabando o bimestre, todo mundo vai tirar férias, um mês, todo mundo está esperando essas férias. Ah, entendemos aqui por cultura, né, o universo da construção humana, conjunto de hábitos, normas, visão de mundo, linguagens, ritos, artefatos, símbolos, produção artística e manifestação religiosa. A cultura de um determinado povo indígena, portanto, não é inferior ou superior à nossa, mas diferente. A capacidade de simbolizar se desenvolveu diante da necessidade ou vontade especificamente humana de interpretar o mundo, atribuindo-lhe sentidos que aparentemente não possuía. Bom, hum, para viver uma sociedade, o homem faz uso dos signos e símbolos, a própria língua que utiliza para se comunicar, que é ensinada e encontra-se estruturada por signos, tá? Acabei de falar isso para vocês. Cultura seria, portanto, o complexo conjunto de símbolos construídos por um povo de determinado tempo e espaço. Por conta de enorme possibilidade de simbolizar, as culturas são múltiplas e diferentes. Tá? Aqui o último texto vai falar sobre a cultura condiciona a visão do homem. Tá? Aqui eu vou fazer um resuminho rápido para vocês, são 3 slides, se não me engano, é isso mesmo, mas eu vou só na explicação, por causa do nosso tempo. O que acaba sendo? Gente, é, alguns de vocês, acho que a maioria, já estudou em outra escola, tá? Por exemplo, ó, a Raíssa e a Gabriela chegaram na escola no nono ano, foi isso? A Gabriela e a Raíssa vieram da mesma escola, não era? Vocês já se conheciam em outra escola? Vieram juntas. Vieram mais alguém junto com vocês na época, mas não sei se continuou na escola. Vocês eram 3, não eram? Era só vocês duas? Porque a minha mente é meio falha, muita informação. Tá? E tem alunos aí, entre as meninas e os meninos, que estão na escola desde o sexto ano, desde o quinto ano. O Coliseu tem uma cultura, tem um hábito, tem um costume, que quando pessoas vêm de outra escola, ou elas admiram esse novo hábito e costume por achar melhor, ou às vezes acham muito esquisito. Um hábito e costume que tem lá no Coliseu, até o quinto aninho, o sexto aninho, os alunos só podem entrar na escola se pedir licença. E eu acho meio já exagero. Então, por exemplo, eles pedem para ir no banheiro o sétimo A, o sétimo B, quando eles voltam, professor, licença, posso entrar? Pode. Vai deixar. Porque eu já estou mais acostumado com os mais velhos. Né? Mas é um sinal de educação. Ahn, outra coisa que é só Coliseu, somente Coliseu, não existe outro lugar. É não ter fila para comprar lanche, né? Não sei como o Bruno consegue vender lanche ali para vocês, é uma maluquice, eu não conseguiria. Porque é um passando na frente do outro, o outro já nem sabe o que já está pegando na mão. O Bruno é um cara polvo ali para saber o que tem que fazer com vocês. Outra coisa, vamos lá. O Coliseu não é uma escola violenta. Eu acho que o comportamento. Faz anos aí que eu não vejo briga entre os alunos. Entre os alunos, assim, briga mesmo, porrada. Já teve, uns 10 anos atrás, uma aluna que pegou o cabelo da outra, jogou no chão, quase pisoteou. Já entrei no meio para separar a briga. Legal, quando acontece essas coisas, eu sempre chamo o William, né? Nunca chamo o Rodrigo, nunca chamo o Cícero.
né, chama o William, chama o Renato, né, porque é os pessoal que entra no meio logo já dando uma voadora no peito para tirar logo assim: "Vai para o lado", né, mas já teve briga, briga de meninas no Coliseu, já teve, isso em 2011, 2012 era mais comum. Aí o nossa, era muito diferente. Aí a gente vai melhorando com o tempo, mas a não por exemplo, o Coliseu não tem uma cultura violenta. Os alunos são prestativos, né, tem escola que os alunos não gostam de ajudar, o Coliseu os alunos quase todos ajudam bem, e assim por diante, tá. Então cada escola, por exemplo, eu vivo em 2 escolas, é uma cultura de manhã, outra cultura à tarde. Meus alunos de tarde já são mais barulhentos, já gostam de ficar correndo, só obedecem na base da gritaria às vezes, eu tenho que ficar com a cara feia da 13h às 6h30, se eu ficar dando risada brincando, eles vão fazer bagunça. Vocês imaginam o nível. Ó, quem teve aula comigo no oitavo, até as meninas brincaram outro dia comigo, falaram: "Meu, no oitavo você era muito chato, era muita disciplina, disciplina, disciplina". Aí você vai maleando com o tempo, por quê? Vocês já estão mais velhos. Mas no sétimo, no oitavo ali, eu, o Renato, o Wellington, se a gente não chegar e colocar os moleques nos lugares deles, as meninas, meu, eles pintam e bordam. Se soubesse ali, aquele sétimo que fica lá no fundo, lá no porão que vocês estavam no primeiro ano, nossa, os moleques são da pá virada, mano. Eu dei uns gritos com eles esses dias, mas fazia anos que eu não gritava no Coliseu. Eu falei: "Meu, eu gritei no Coliseu. Eu não gritava nem com vocês, que era uma sala cheia", só pra vocês terem uma noção. Bom, a aula resumidamente foi isso, ok? Vou parar a gravação por aqui.